Olá, bem-vindos ao nosso Deep Dive de hoje. Hoje, a gente vai mergulhar num documento, fundamental para entender como a justiça funciona num dos maiores estados do Brasil. Estamos falando do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o TJRS. A nossa fonte é o próprio texto do regimento, o mais atualizado. A ideia aqui é desvendar mesmo a estrutura, o funcionamento interno desse tribunal, sabe? Identificar os pontos-chave de organização, de poder, como a justiça opera ali naquele nível. Pense nisso como, sei lá, um mapa para navegar nessa instituição tão complexa e importante. Bom, vamos lá então. Exato. Pode pensar no regimento como o manual de operações do TJRS, basicamente. Ele que estabelece como o tribunal funciona no dia a dia, define a competência de cada órgão, quem faz o quê, né? E como os processos, os recursos, como tudo isso tramita e é julgado lá dentro. E para a gente ter uma noção do tamanho disso, o tribunal tem 170 desembargadores. Isso, 170 é um número bem expressivo. Que são os juízes dessa instância mais alta da justiça estadual, né? Isso. E a sede fica na capital, em Porto Alegre. É uma estrutura bem grande. Como é que ela se organiza por dentro? Quais são as peças principais dessa engrenagem toda? Olha, o regimento detalha isso bem. O artigo 4º lista os órgãos principais. Tem o Tribunal Pleno, que são todos os desembargadores juntos. Tem o órgão especial, que é um grupo menor, mas com muito peso. As turmas de julgamento, grupos de câmara cíveis e criminais. As câmaras separadas, que aí já entra a especialização por matéria, né? Cíveis, criminais, especiais. E, claro, a presidência, as vice-presidências, o conselho da magistratura, esse mais focado na gestão e disciplina dos juízes de primeira instância. A Corregedoria Geral da Justiça, que fiscaliza os serviços judiciais. E ainda tem comissões, tem até um centro de estudos. O que chama atenção mesmo é essa divisão de funções, essa busca por especialização. Interessante isso. E essa especialização, como é que ela funciona na prática, no dia a dia dos julgamentos? Bom, o tribunal se divide em duas grandes seções, né? A seção cível e a seção criminal. Isso está lá no artigo 6º. Aí dentro da cível ainda tem outra subdivisão, direito público e direito privado. Isso já ajuda a direcionar os casos. Entendi. E aí vai afunilando mais ainda. Isso. Aí vem as câmaras especializadas por matéria mesmo. O artigo 19 detalha isso para a área cível. Por exemplo, tem câmaras que cuidam especificamente de direito tributário. Tipo a primeira, a segunda, a 21ª, a 22ª câmaras. Outras focam em família, como a 7ª e a 8ª. E na área criminal, a mesma coisa. O artigo 29 fala das câmaras criminais e suas competências específicas para certos tipos de crimes. A ideia por trás disso tudo é buscar mais eficiência, né? E um conhecimento técnico mais aprofundado em cada área do direito. Faz sentido. Com tanta gente e tantas divisões, qual órgão acaba concentrando as decisões mais estratégicas? Onde fica o centro do poder decisório ali? Ele está previsto lá no artigo 7º. Pensa nele como um colegiado mais restrito. São 25 desembargadores, mas ele é muito, muito influente. 25 de 170. É um grupo seleto mesmo. Exato. E a composição dele é um ponto super interessante. Metade dos membros são os desembargadores mais antigos do tribunal. Experiência pura. A outra metade é eleita pelos próprios colegas lá no Tribunal Pleno. Ou seja, tem um componente de escolha direta dos pares. Antiguidade e eleição. E tem mais. Tem uma regra importante que garante a representação de membros que vieram da advocacia e do Ministério Público. É o famoso 5º Constitucional. Isso traz uma visão de fora da carreira da magistratura para dentro desse órgão tão importante. Então é uma mistura interessante. Experiência dos mais antigos, a escolha dos pares pela eleição e essa visão externa do 5º Constitucional. E o que esse órgão especial decide, afinal? Quais são as atribuições dele? Olha, a lista de atribuições é vasta, tá lá no artigo 8º.
Ele elege a diretoria do tribunal, o presidente, vices e também parte do Conselho da Magistratura. Ele julga criminalmente autoridades estaduais importantes, tipo deputados estaduais, o vice-governador, secretários de Estado, nos crimes comuns. Processa ações como mandados de segurança a contratos do governador, da mesa da Assembleia Legislativa. Coisas de alto impacto, né? Constitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais e municipais, quando questionados diretamente perante o tribunal. Ele também aprova as súmulas, que são aqueles entendimentos consolidados para uniformizar a jurisprudência do TJRS. E um ponto crucial, ele lida com a disciplina, remoção, disponibilidade e promoção de juízes. Ou seja, tem um papel central na carreira da magistratura. Entendi. Realmente parece ser um centro nevrálgico de poder e decisão dentro do tribunal. Com certeza. Se a gente conecta isso ao quadro geral, percebe a importância estratégica desse órgão. E falando em disciplina de juízes, o regimento também detalha bastante as regras sobre os próprios magistrados, né? Sobre a conduta, os deveres. Sim, dedica bastante espaço para isso. Os títulos 4º e 5º, que vão ali do artigo 90 até o 167, cobrem tudo isso. Desde a posse, as regras de impedimento e suspeição quando um juiz não pode julgar um caso específico, até normas sobre férias, licenças, substituições, aposentadoria. E, como você mencionou, trata de forma bem detalhada do processo administrativo disciplinar que pode ser aplicado tanto a juízes quanto a desembargadores. Isso mostra uma preocupação com a autogestão e o controle interno dentro do próprio Poder Judiciário, certo? Exato. Mostra que existem mecanismos internos de controle, de responsabilização e de regulamentação da própria carreira. Então, juntando tudo isso que a gente conversou, qual seria a grande mensagem, o grande takeaway desse regimento interno? O que ele realmente significa? Olha, significa que esse regimento não é só um amontoado de regras burocráticas, de jeito nenhum. Ele, na verdade, desenha a arquitetura do Poder Judiciário gaúcho no seu nível mais alto. Ele molda como o poder é distribuído lá dentro, como os julgamentos são organizados e especializados e como funcionam os mecanismos de controle e operação dessa instituição que é, essencial para a sociedade gaúcha. É o projeto da Justiça Estadual. Muito claro. Então, resumindo os pontos principais que a gente viu, a estrutura complexa do TJRS com seus 170 desembargadores, a importância da especialização por matéria que acontece nas câmaras cíveis e criminais, o papel centralíssimo do órgão especial, com aquela composição mista bem particular, antiguidade, eleição, quinto constitucional, e o poder imenso que ele concentra. E, por fim, essas regras bem detalhadas que governam a vida funcional e a disciplina dos magistrados. Então, justamente por ter essa mistura de critérios na sua composição, a experiência da antiguidade, a representatividade da eleição, a perspectiva externa do quinto, como isso pode influenciar com o passar do tempo, não só nas decisões administrativas do dia a dia, mas talvez até no próprio rumo da jurisprudência nas grandes linhas de entendimento do tribunal. Fica aí a questão sobre esse equilíbrio delicado de forças e influências dentro do judiciário, né? Algo para a gente pensar. Uma ótima reflexão. E com isso a gente encerra este Deep Dive no regimento interno do TJRS.